A história registra Martin Van Buren como um dos nomes mais marcantes da política americana, mas seu caminho começou bem antes do reconhecimento nacional. Nasceu Martin Van Buren no dia 5 de dezembro de 1782, na pequena vila de Kinderow, no Vale do Hudson, estado de Nova York. Seu pai, Abraham Van Buren, era um agricultor de recursos modestos e dono de uma taverna local, que mais tarde assumiria por uma década o cargo de escrivão municipal, uma posição de respeito na comunidade. O ano era 1776, o mesmo em que as 13 colônias declararam independência da coroa britânica, e foi nesse contexto de transformação que Abraham, então com 39 anos, casou-se com Maria Ois, uma mulher de 30 anos que já havia sido viúva. Antes de se unir a Abraham, Maria teve 3 filhos com seu primeiro marido, Johann Van Allen, falecido em 1773. Com Abraham, ela teria mais 5 crianças, sendo Martin, depois conhecido como Martim, o terceiro deles. A família vivia no andar superior da taverna de Abraham, um espaço apertado que abrigava não só os 8 filhos, mas também os 6 escravos que trabalhavam para eles. Embora suas responsabilidades domésticas a mantivessem ocupada, Maria nutria ambições elevadas para seus filhos. Quando Martim nasceu, seus meio-irmãos mais velhos já trilhavam o caminho da advocacia, uma profissão que prometia status e influência. O sobrenome Van Buren remete à cidade de Buren, nos Países Baixos, de onde seus ancestrais emigraram no século XVII para a colônia holandesa de Nova Holanda, na América do Norte. Com a tomada inglesa em 1664, o território foi rebatizado como Província de Nova York, em homenagem ao Duque de York, futuro rei Jaime II da Inglaterra. Mesmo sob domínio britânico, a comunidade holandesa manteve sua identidade, e os Van Buren se destacavam como proprietários de terras. Martin cresceu falando holandês, um detalhe que o tornaria único entre todos os presidentes americanos, o único a não ter o inglês como primeira língua. Ele chegou ao mundo em um momento crucial. Os Estados Unidos ainda engatinhavam como nação independente, após anos de conflito com a Grã-Bretanha. A Revolução Americana, deflagrada pela insatisfação com os impostos britânicos sem representação política, culminou na rendição das tropas inglesas em Yorktown, em 1781. 2 anos depois, o Tratado de Paris oficializou a independência. A jovem república então buscava se estruturar. Em 1787, a Constituição foi ratificada, criando um governo federal forte, com um presidente à frente, cargo ocupado primeiro por George Washington. A política da época era dominada pelos pais fundadores, mas o cenário partidário era bem diferente do atual. Entre o fim do século XVIII e meados do século XIX, o chamado primeiro sistema partidário dividia o país entre federalistas, que defendiam um governo central poderoso, e republicanos democratas, que priorizavam a autonomia dos estados. Van Buren viveria não só essa, mas também as 2 próximas eras partidárias da história americana, adaptando-se com habilidade às mudanças. Desde cedo Martin demonstrou inteligência e disciplina, ajuda no trabalho da fazenda e da taverna do pai, mas seu potencial não passou despercebido. Aos 14 anos, após estudar em uma escola rural de sala única, onde aprendeu inglês e noções básicas de latim, seguiu os passos dos meio-irmãos e tornou-se escriturário no escritório de Francis Sylvester e seu pai, Peter, um senador estadual filiado aos federalistas. Apesar das tentativas de conversão ideológica, Van Buren manteve-se fiel aos princípios republicanos democratas. Em 1801, com apenas 19 anos, já participava ativamente da política. Na convenção distrital em Troy, ajudou a indicar John Peter Van Ness para o Congresso. A vitória esmagadora dos republicanos nas eleições gerais de Nova York levou Van Ness ao cargo, enquanto Van Buren consolidava suas conexões. Sua relação com o Sylvester permaneceu cordial, mas em 1802 aceitou o convite de John Van Ness para concluir sua formação jurídica em Nova York, sob a tutela de seu irmão mais novo, William, aliado próximo de Aaron Burr, então vice-presidente de Thomas Jefferson. Aos 20 anos, Van Buren já circulava entre as elites políticas. Ao chegar à cidade, testemunhou a disputa pelo controle do partido entre Burr e DeWitt Clinton, sobrinho do influente governador George Clinton. Percebendo que Clinton ganhava força, Van Buren distanciou-se dos Van Ness para evitar associações indesejadas. Em novembro de 1803, foi admitido na Ordem dos Advogados e voltou a Kinderow, onde se juntou ao escritório de seu meio-irmão James Van Allen. Especializou-se em questões fundiárias, defendendo com frequência arrendatários em conflitos contra proprietários de terras, uma atuação que lhe rendeu reconhecimento.
Em fevereiro de 1807, casou-se com sua prima distante, Hannah Owens, com quem teve 5 filhos, 4 deles chegando à idade adulta. Pouco depois, rompeu definitivamente com os Van Ness ao apoiar o candidato clintoniano Morgan Lewis na eleição para governador de Nova York em 1804, em vez de Burr. Sua carreira jurídica chamava a atenção de Clinton, que começou a encaminhar casos lucrativos para ele. Quando Lewis, então governador, rompeu com Clinton, este apoiou Daniel D. Tompkins nas eleições de 1807. Van Buren engajou-se na campanha de Tompkins, que venceu, e ao assumir em 1º de julho de 1808, nomeou Van Buren para o cargo de juiz substituto do Condado de Colômbia, função antes ocupada por seu meio-irmão. A posição, que envolvia a administração de propriedades e heranças, consolidou seu prestígio local. No ano seguinte, mudou-se para Hudson, a nova capital do condado, a cerca de 24 quilômetros de Kinder Owl. Nos 4 anos seguintes, dedicou-se a expandir seu escritório de advocacia enquanto fortalecia a influência de Clinton na região. Em 1812, com o apoio decisivo de Clinton, conquistou a indicação republicana-democrata para o Senado estadual. Seu oponente, Edward Livingston, contava com o apoio não só dos federalistas, mas de 3 facções rivais dentro do próprio partido. Mesmo contra probabilidades desfavoráveis, Van Buren venceu por uma margem apertada de 200 votos, emergindo como uma das principais lideranças republicanas-democratas de Nova York, ao lado de Clinton e do governador Tompkins. Sua trajetória, porém, estava apenas começando. Em 1812, o país assistia a uma disputa acirrada pela reeleição do presidente James Madison, um republicano-democrata da Virgínia, que buscava um segundo mandato. Embora o Partido Nacional apoiasse Madison, DeWitt Clinton desafiou a hegemonia virginiana com um argumento contundente. 3 dos 4 presidentes até então haviam saído da Virgínia. Era a hora de um nortista assumir a liderança da nação. Van Buren, apesar de suas reservas sobre Clinton, reconheceu a oportunidade estratégica. Com maestria, mobilizou a máquina política de Nova York e garantiu os 29 votos eleitorais do estado para o candidato. Mas quando descobriu que Clinton havia buscado uma aliança com os federalistas, seus antigos rivais, Van Buren rompeu publicamente com ele, demonstrando que princípios não eram negociáveis. A despeito do apoio federalista a Clinton, Madison venceu a reeleição, mas o episódio revelou uma fratura ideológica profunda. Enquanto Clinton defendia Nova York como o epicentro comercial dos Estados Unidos, culminando, em 1817, na aprovação do ambicioso Canal Erie, ligando o rio Hudson aos Grandes Lagos, Van Buren permanecia fiel à visão jeffersoniana de uma república de pequenos proprietários rurais, livre da concentração de poder econômico ou político. Ao transferir-se para Albany em 1816, Van Buren consolidou sua liderança sobre os Bucktails, uma facção republicana-democrata que jurava lealdade aos princípios, não aos homens. Entre seus aliados mais próximos estavam Benjamin Butler, que se tornou seu sócio no escritório de advocacia em 1817, e Silas Wright, seu confidente por 3 décadas. Enquanto o Partido Federalista entrava em colapso irreversível, Van Buren arquitetava uma revolução silenciosa, a construção de uma rede partidária disciplinada, desde as pequenas cidades até os distritos estaduais, unificada por uma plataforma coerente. O Albany Argus, jornal sob sua influência, divulgava as decisões do partido, impondo coerência e eliminando dissidências. Seus oponentes, irritados com tamanha eficiência, batizaram o sistema de Albany Regency, um termo que ironicamente só reforçou seu prestígio. Até 1820, Van Buren já controlava a máquina Tammany Hall e, aos 38 anos, era o líder indiscutível dos republicanos democratas em Nova York, combinando uma próspera carreira jurídica com um domínio político que neutralizava facções rivais sem confrontá-las diretamente. No entanto, o preço do poder veio acompanhado de dor. Em 1814, sua esposa Hannah deu à luz o 4º filho, batizado Winfield Scott Van Buren em homenagem ao general herói da guerra de 1812, com quem Van Buren colaborara na defesa de Nova York contra os britânicos. O menino morreu semanas depois. Em 1817, seu pai, Abraham, faleceu. No ano seguinte, sua mãe, Maria. O golpe mais cruel veio em 1819, quando Hannah sucumbiu à tuberculose aos 35 anos, deixando Van Buren viúvo com 4 filhos, Abraham, John, Martin e Smith, todos destinados a apoiar sua carreira política. Ele nunca se casou novamente, dedicando-se exclusivamente à criação dos filhos e à consolidação de seu legado.
A República Americana fora concebida com desconfiança em relação à massa ignorante, temendo-se que a democracia sem freios degenerasse em tirania da maioria. Em 1821, uma convenção constitucional foi convocada para reformar a Carta de 1777 de Nova York, considerada anacrônica. Van Buren foi uma força motriz por trás do novo texto, que ampliou o sufrágio entre homens brancos, embora mantivesse restrições patrimoniais, mas endureceu as barreiras para negros e ignorou completamente as mulheres. Aboliram-se os conselhos de nomeação e revisão, tornando o governo estadual mais responsável perante os eleitores. Naquele mesmo ano, Van Buren foi eleito para o Senado dos Estados Unidos, a coroação de sua ascensão como figura nacional. Em novembro de 1821, instalou-se em Washington, D.C., onde rapidamente ganhou destaque no Comitê de Finanças e presidiu o Comitê Judiciário, criando novos tribunais distritais nos territórios ocidentais. Os debates da época giravam em torno de dois eixos explosivos: tarifas protecionistas e melhorias internas. O norte industrial defendia tarifas altas para proteger suas fábricas, enquanto o sul agrário preferia taxas baixas para baratear importações. Van Buren, alinhado ao jeffersonianismo, tendia a rejeitar tarifas elevadas, mas reconhecia que alguns sulistas as apoiavam para proteger produtos agrícolas específicos. O presidente Manuel, por sua vez, advogava por um programa federal de infraestrutura, mas, incerto sobre sua constitucionalidade, buscava uma emenda congressional. Van Buren opôs-se veementemente a gastos federais com obras públicas, reafirmando a primazia dos estados, uma posição que o colocava em rota de colisão com os nacionalistas do partido. Entre 1819 e 1821, a questão da escravidão ameaçou rasgar a União. Os estados do norte industrializados haviam abolido a escravidão, enquanto o sul dependia dela para suas plantações de algodão e tabaco. A compra da Louisiana em 1803 dobrou o território americano, acelerando a expansão para o oeste e reacendendo o conflito. Missouri pleiteava ingressar na União como estado escravista. O impasse foi resolvido pelo Compromisso do Missouri, 1820, que admitiu Missouri como escravista. O Maine como livre e proibiu a escravidão ao norte do paralelo 36°30 no território da Louisiana. Mas a trégua era frágil. O Sul temia que o Norte dominasse as instituições federais e abolisse a escravidão em escala nacional. Nos anos 1820, John C. Calhoun, secretário de Guerra da Carolina do Sul, abandonou seu nacionalismo inicial para tornar-se o grande defensor dos direitos dos estados, uma bandeira que Van Buren tentaria cooptar para uma aliança nacional. Porém, Calhoun resistiu às investidas do neo-iorquino, desconfiado de suas intenções. Em 1824, a eleição presidencial tomaria um rumo que Van Buren não antecipara. A decisão de Manuel de não buscar um terceiro mandato abriu uma disputa caótica, onde as ambições pessoais ameaçavam destruir o partido que ele tanto se esforçara para unificar. A decisão de Manuel de não buscar um terceiro mandato, quando nada na Constituição o impedia, desencadeou uma batalha sem quartel entre os aspirantes democratas republicanos ávidos por sucedê-lo. No tabuleiro político, 4 peças principais se moviam com estratégias distintas: John Quincy Adams, o secretário de Estado de postura aristocrática e inclinações federalistas, William Crawford, o secretário do Tesouro, figura respeitada mas debilitada por uma saúde frágil, Henry Clay, o astuto presidente da Câmara, mestre nas manobras legislativas, e Andrew Jackson, o general-herói de Nova Orleans, cuja popularidade entre as massas contrastava com seu desconhecimento dos meandros da política profissional. Van Buren, sempre calculista, desconfiava dos dois primeiros por seu passado federalista e via em Jackson um outsider perigoso, cujo carisma poderia desestabilizar o sistema que tanto se empenhara em controlar. Ainda assim, apostou em Crawford como candidato mais alinhado aos seus interesses, até que um derrame cerebral fulminante tirasse o georgiano da disputa, deixando-o em um humilhante terceiro lugar, atrás de Adams e Jackson. Sem maioria no colégio eleitoral, a decisão coube à Câmara dos Deputados, onde a democracia se rendeu aos bastidores. Apesar de Jackson ter conquistado mais votos populares e eleitorais que qualquer outro candidato, Clay, eliminado da disputa, mas ainda poderoso como presidente da Câmara, usou sua influência para entregá-la a Adams em troca do cargo de secretário de Estado. O acordo podre, como ficou conhecido, foi o estupim que Van Buren precisava. Enquanto Adams assumia a presidência com um governo marcado pela centralização e por políticas que beneficiavam as elites industriais do Nordeste, uma onda de indignação varria o país.
Jacksonianos furiosos clamavam por justiça, acusando a corrupção de Washington de ter roubado a vitória do povo. Calhoun, por sua vez, aproveitava o momento para fortalecer sua cruzada pelos direitos dos estados, enquanto Van Buren, com olho no futuro, começava a tecer uma rede de alianças que transformaria a revolta em poder. Seu plano era audacioso: unificar os descontentes, desde os pequenos fazendeiros do sul até os operários do norte, sob uma mesma bandeira. Em 1826, superando suas reservas iniciais sobre Jackson, Van Buren passou a apresentá-lo não como um militar impulsivo, mas como o candidato do povo vítima de uma conspiração das elites. Para isso, amplificou a narrativa de que o general fora traído em 1824, transformando sua derrota em um símbolo da luta contra o establishment. Em 1827, embarcou em uma turnê pelo Sul, onde com habilidade maquiavélica evitou tomar partido na questão da escravidão, um tema que poderia fraturar sua coalizão nascente. Seu silêncio calculado permitiu que tanto abolicionistas quanto escravagistas vissem nele um aliado potencial. Até que em 1828 Van Buren deu o golpe final. Fundou o Partido Democrata, herdeiro dos ideais jeffersonianos, mas adaptado aos novos tempos. Não se tratava apenas de uma máquina eleitoral, mas de uma força capaz de mobilizar massas como nunca antes na política americana. Enquanto isso, para consolidar seu domínio, disputou e venceu a eleição para governador de New York em um cargo que ocuparia por apenas 2 meses, tempo suficiente para provar sua capacidade de liderança antes de renunciar para assumir um posto ainda mais estratégico, o de secretário de Estado no governo Jackson, recém-eleito em uma vitória arrasadora sobre Adams. Mas Washington não seria um mar de rosas. Ao chegar à capital, Van Buren descobriu que Jackson, conhecido por seu temperamento explosivo, já tomara decisões cruciais sem consultá-lo, como a nomeação de embaixadores para Londres e Paris. No entanto, o que poderia ser um início tenso logo se transformou em uma parceria eficiente. Jackson, apesar de sua retórica nacionalista, revelou-se um pragmático na diplomacia e Van Buren, embora sem experiência em relações internacionais, provou ser um negociador hábil. Em 1830, conseguiu um acordo histórico com a Grã-Bretanha, reabrindo os portos das colônias britânicas e das Índias Ocidentais aos navios mercantes americanos, um golpe comercial que injetou novo fôlego na economia. Menos sucesso teve nas disputas territoriais, como a fronteira entre Maine e o Canadá ou as reivindicações sobre o Oregon, mas seu empenho em expandir a influência americana, inclusive com tentativas frustradas de comprar o Texas da México, demonstrou sua visão de longo prazo. Paralelamente, Van Buren mergulhava nas intrigas que consumiam a administração. Jackson, determinado a limpar o governo de remanescentes federalistas, demitiu centenas de funcionários, substituindo-os por leais, uma prática que seus oponentes chamaram de sistema de espólios, mas que o presidente justificava como uma renovação democrática. Van Buren, embora criticado por alguns como o arquiteto dessa máquina partidária, via nela uma ferramenta necessária para quebrar o poder das dinastias políticas entrincheiradas. O verdadeiro teste, porém, viria de dentro do próprio governo. John C. Calhoun, vice-presidente e líder dos defensores dos direitos dos estados, tornará-se um espinho na relação com Jackson, especialmente após publicar um panfleto anônimo atacando políticas do presidente. A gota d'água foi o caso das Anáguas, o escândalo envolvendo Peggy Eaton, esposa do secretário da Guerra, cuja reputação foi destruída por fofocas da alta sociedade de Washington, lideradas pelas esposas dos membros do gabinete, incluindo a própria Floride Calhoun. Jackson, que via no tratamento dado à senhora Eaton um reflexo do desdém das elites por sua própria esposa, Raquel, falecida pouco antes de sua posse, vítima de difamações similares, tomou o caso como uma afronta pessoal. Van Buren, sempre estratégico, apoiou os Eaton, ciente de que a crise poderia ser a oportunidade perfeita para eliminar Calhoun da equação. Em 1831, em um movimento que parecia uma renúncia mas era na verdade um checkmate, Van Buren ofereceu sua demissão, forçando Jackson a escolher entre ele ou os aliados de Calhoun. O presidente não hesitou, reorganizou o gabinete expulsando os calhonistas e, como recompensa, nomeou Van Buren para o cobiçado posto de embaixador na Grã-Bretanha. A vitória, no entanto, seria de pirro. Ao chegar a Londres, Van Buren descobriu que seus inimigos no Senado, liderados pelo próprio Calhoun, bloqueariam sua confirmação. O empate na votação final selou seu destino. O vice-presidente, agora um adversário declarado, usaria seu voto de desempate para humilhá-lo.
O jogo de xadrez político de Van Buren havia custado caro, mas, como sempre, ele já estava traçando seu próximo lance. O próprio presidente Jackson, em um gesto de lealdade ferida, recusou-se a confirmar a nomeação de Van Buren, um golpe final que não apenas encerrou sua missão diplomática, mas acendeu a mecha de uma guerra aberta dentro do Partido Democrata. De um lado, Jackson e Van Buren unidos por uma aliança forjada no fogo das batalhas políticas, do outro, Calhoun e seus aliados sulistas, dispostos a desafiar até mesmo o próprio comandante-em-chefe em nome dos direitos estaduais e da preservação do Banco dos Estados Unidos. Ironicamente, cada movimento dos opositores só servia para fortalecer a posição de Van Buren. Afinal, nada consolidava mais sua imagem como herdeiro político de Jackson do que ser vítima da mesma máquina de intrigas que o presidente tanto desprezava. Com a missão britânica abortada, Van Buren transformou a derrota em oportunidade. Passou meses percorrendo a Europa, não como um diplomata frustrado, mas como um estadista em formação, visitando até mesmo as terras ancestrais de sua família na Holanda, um gesto simbólico que reforçava suas credenciais como um homem de mundo, em contraste com os regionalismos estreitos de seus rivais. Quando retornou aos Estados Unidos, em 1831, encontrou um cenário político em ebulição. A ruptura entre Jackson e Calhoun havia se tornado irreparável. O presidente, conhecido por seu temperamento explosivo, não hesitou em cortar o vice de sua chapa na eleição de 1832. Em seu lugar, escolheu justamente o homem que Calhoun mais temia, Martin Van Buren. A jogada foi mestre. A dupla Jackson-Van Buren arrasou o candidato dos republicanos nacionais, Henry Clay, em novembro daquele ano. E em 4 de março de 1833, sob os olhares atentos de uma nação dividida, Van Buren assumiu a vice-presidência, não como mero figurante constitucional, mas como o arquiteto silencioso do próximo capítulo da democracia americana. As funções formais do cargo eram limitadas: presidir o Senado, quebrar empates, esperar. Mas Van Buren nunca foi um homem de esperar. Enquanto seus predecessores e Jefferson, Calhoun, haviam usado o posto como trampolim para ambições pessoais, ele o transformou em uma plataforma de poder real, alinhando-se tão estreitamente a Jackson que os dois passaram a agir como uma única força política. O problema? O Senado, agora dominado por uma frágil maioria de 23 a 21 dos anti-jacksonianos, estava determinado a tornar sua vida um inferno. Os opositores, unidos sob a bandeira recém-criada do Partido Whig, uma referência deliberada aos Whigs ingleses que desafiaram a monarquia, um recado claro ao que chamavam de autocracia de Jackson, não poupariam esforços para sabotar cada iniciativa. Van Buren, porém, jogava xadrez enquanto eles jogavam damas. Em vez de confrontação direta, ele aconselhou Jackson a ceder em questões menos críticas como as tarifas, enquanto mantinha firmeza onde realmente importava, na guerra contra o Banco Nacional. Quando o presidente ordenou a retirada dos depósitos federais das instituições de Nicholas Bidlidge e sua redistribuição para bancos estaduais, Van Buren soube que a tempestade econômica era inevitável, mas também que no longo prazo a vitória seria deles. Até meados da década de 1830, Van Buren já havia completado 55 anos, uma vida inteira dedicada à arte da política. Desde seus dias em Nova York, onde forjou uma máquina partidária implacável, até sua ascensão ao palco nacional, ele havia provado uma e outra vez que sua verdadeira genialidade não estava na oratória inflamada ou no carisma pessoal, mas na capacidade de tecer alianças, prever movimentos e transformar crises em vantagens. Sua aposta em Jackson, em 1828, havia pago dividendos além do imaginável. Não apenas elegeu um presidente, como redefiniu o próprio sistema partidário, dando forma ao Partido Democrata moderno. Agora, com o segundo mandato de Jackson chegando ao fim, o caminho para a sucessão era seu por direito e por estratégia. Na Convenção Nacional Democrata de maio de 1835, a nomeação foi unânime. Van Buren, o pequeno mago como alguns o chamavam em tom de deboche, e outros, de admiração, assumiria a bandeira de Jackson sem hesitar. Os Whigs, ainda um amálgama desorganizado de facções descontentes, tentaram um blefe desesperado, lançaram 3 candidatos, o general William Henry Harrison, herói da guerra de 1812, Hugh Lawson White, ex-aliado de Jackson no Tennessee, e Daniel Webster, o orador de Massachusetts, na esperança de fragmentar o voto e forçar uma eleição contingente na Câmara. O plano era tão brilhante quanto um castelo de cartas. O resultado? Uma vitória esmagadora.
Van Buren conquistou mais de 50% do voto popular e 170 votos eleitorais, reduzindo seus oponentes a uma soma irrisória de 113. Os democratas recuperaram o Senado com folga, e embora a maioria na Câmara fosse mais apertada, o veredicto era claro: a nação havia escolhido a continuidade. Em 4 de março de 1837, sob um céu cinzento que parecia pressagiar os desafios à frente, Martin Van Buren prestou juramento como o 8º presidente dos Estados Unidos. Seu mandato começaria com uma vantagem inegável: uma economia aparentemente robusta herdada de Jackson. O algodão fluía para a Inglaterra, o Oeste se expandia com voracidade, e o crédito abundante alimentava uma febre especulativa sem precedentes. Mas Van Buren, sempre cético em relação aos excessos, sabia que aquela prosperidade tinha pés de barro. Os bancos estaduais, libertos da supervisão do Banco Nacional, inundavam o mercado com papel-moeda sem lastro, inflando uma bolha que cedo ou tarde estouraria. Jackson, em seus últimos meses no cargo, tentará conter a hemorragia com o espécie circular, exigindo que as terras federais fossem pagas em ouro ou prata. O resultado? Um colapso instantâneo do crédito. Bancos suspenderam pagamentos, instituições menores quebraram, e a economia, como um castelo de cartas, desabou. A pânico de 1837 não foi uma recessão comum. Foi a pior crise econômica que os Estados Unidos haviam enfrentado até então, uma tempestade que arrastaria o país por 5 anos de desespero. E Van Buren, o mestre da manobra política, descobriu-se pela primeira vez à mercê de forças que nem mesmo sua astúcia poderia controlar. Mas Van Buren não se limitou a assistir passivamente ao desmoronamento da economia. Suas respostas, embora tardias e insuficientes para muitos, revelaram um líder que, mesmo acossado pela tempestade, tentava navegar entre os escombros com medidas que, se não salvassem a economia, ao menos evitassem seu afundamento total. Em vez de injetar o investimento massivo que o país clamava, suas ações, como a emissão de meros $1 milhão em notas do Tesouro, foram gotas no oceano da crise. O dinheiro circulado foi ínfimo diante da hemorragia financeira, e o desemprego como uma praga se espalhou pelas cidades e campos. Para mitigar o sofrimento dos trabalhadores, instituiu a jornada de 10 horas para empregados federais em obras públicas, uma concessão simbólica, quase irônica, no momento em que milhares não tinham sequer 1 hora de trabalho por dia. No entanto, foi no diagnóstico dos erros do passado que Van Buren demonstrou sua lucidez mais cortante. Herdara de Jackson um sistema financeiro frágil baseado em bancos estaduais que, como castelos de areia, desabavam ao primeiro sopro da especulação. Sua solução? O Tesouro Independente, um plano ousado para retirar os fundos federais das mãos dos bancos privados e guardá-los em ouro e prata, sob controle direto do governo. Mais do que isso, uma barreira contra a impressão descontrolada de papel-moeda, que tantos males já havia causado. A proposta era sensata, até visionária. Mas, como um navio tentando ancorar em meio a um furacão, esbarrou na resistência de um Congresso dominado por democratas que, ironicamente, temiam mais a disciplina fiscal do que o caos que já os engolia. Só após 3 anos de batalhas políticas, e uma segunda onda de recessão, em 1839, que provou que a ferida ainda supurava, é que o projeto foi finalmente aprovado. Van Buren assinou a lei em 4 de julho de 1840, um gesto simbólico de independência, desta vez, do próprio sistema que havia levado o país à ruína. Mas a herança envenenada de Jackson não se limitava aos bancos. Havia também o sangue nas terras do sul. A política de remoção dos nativos americanos, iniciada com a Lei de Remoção dos Índios de 1830, era um legado que Van Buren não apenas aceitou como executou com uma frieza burocrática que ainda mancha sua memória. Jackson havia aberto a porta para a expulsão forçada. Coube a Van Buren fechar o ciclo com chave de ouro, ou melhor, com baionetas e correntes. Em 1838, enquanto a economia gemia, 14.000 Cherokees foram arrancados de suas terras ancestrais na Geórgia, Tennessee e Alabama, empurrados para um êxodo rumo a um território indiano, além do Mississippi, em terras que hoje são Oklahoma. Van Buren delegou a operação ao general Winfield Scott e a um exército de 7.000 homens, mas a responsabilidade pela decisão era sua. E o inverno de 1838 a 39, implacável, transformou a marcha forçada naquilo que a história chamaria de Trilha das Lágrimas. 4.000 mortos, homens, mulheres, crianças, enterrados ao longo do caminho, vítimas do frio, da fome e da indiferença de um governo que os via como obstáculos, não como pessoas. Os defensores de Van Buren argumentam que ele apenas seguiu a lei,
que acreditava estar evitando um banho de sangue maior entre colonos e nativos. Mas a história não perdoa a cumplicidade com o que hoje reconhecemos como limpeza étnica, um crime perpetrado não por ódio, mas por uma lógica fria, a de que o progresso exigia corpos indígenas como moeda de troca. Enquanto o Sul chorava ou celebrava a expulsão dos Cherokees no Oeste, outro fogo ameaçava consumir a administração. O Texas, independente do México desde 1836, clamava por anexação aos Estados Unidos. Jackson, em seus últimos dias no poder, havia flertado com a ideia, mas recuara ao perceber o risco duplo, guerra com o México e a bomba política da escravidão, que dividiria Norte e Sul como um abismo. Van Buren, sempre o calculista, recusou-se terminantemente a tocar no assunto. Sabia que se o Texas entrasse na União, o equilíbrio frágil entre estados escravistas e livres ruiria, e com ele, o partido que havia ajudado a construir. Em vez disso, buscou apaziguar as tensões com o México, evitando o confronto que mais tarde explodiria na Guerra de 1846. Mas os incêndios não se limitavam ao sul e ao oeste. No norte, a fronteira com o Canadá britânico ardia em rebeliões e disputas territoriais. Em 1837, insurgentes em Ontário e Quebec se levantaram contra o domínio britânico, encontrando apoio entre americanos em Nova York. Ao mesmo tempo, no Maine, a disputa pela fronteira com New Brunswick ameaçava escalar para um conflito armado. Van Buren, que já lutava para não afundar na crise econômica, não podia se dar ao luxo de uma guerra com a Grã-Bretanha. Mais uma vez recorreu a Winfield Scott, enviando tropas federais para conter os ânimos em ambos os lados. A disputa do Maine foi levada à arbitragem, resolvida apenas em 1842, demasiado tarde para salvar sua presidência, mas a tempo de evitar um banho de sangue. E então veio a questão que nenhum presidente queria tocar, a escravidão. Van Buren, como Jackson, preferia ignorar o assunto, sabendo que ele rasgaria o país e seu partido ao meio. Mas a história teimosa forçou sua mão. Em 1839, o navio negreiro Amistad, com sua carga humana roubada da África, tornou-se o palco de uma rebelião que ecoaria nos tribunais e nas consciências americanas. Os escravos, após se apossarem da embarcação, foram parar em Connecticut, um estado livre. Van Buren, temendo que o caso inflamasse ainda mais as tensões seccionais, ordenou que os africanos fossem devolvidos à Espanha, de onde haviam sido contrabandeados. Mas a Justiça Federal, em um veredicto que desafiou a Casa Branca, declarou-os livres. O presidente apelou para a Suprema Corte, onde John Quincy Adams, o mesmo que Van Buren havia derrotado em 1828, assumiu a defesa dos africanos. Em março de 1841, o tribunal confirmou: eles eram homens livres com direito a retornar à África. Para Van Buren foi mais um golpe em uma presidência já combalida. Os democratas, porém, ainda o viam como o herdeiro legítimo de Jackson, o homem que havia mantido a chama do partido acesa mesmo nos dias mais sombrios. E assim, enquanto se preparava para a reeleição de 1840, o sistema bipartidário amadurecia à sua volta. Os Whigs, que em 1836 haviam se fragmentado, agora se uniam sob a bandeira de William Henry Harrison, o herói da Guerra de 1812, o homem que havia derrotado Tecumseh Pequenoy e os britânicos no Tâmisa. Contra ele, Van Buren tinha pouco a oferecer além de um legado de crise e divisões. Os Whigs astutos transformaram a campanha em um espetáculo de propaganda. Pintaram Van Buren como Martin Van Ruin, o presidente que havia levado a nação à falência, um aristocrata distante dos trabalhadores comuns. Enquanto isso, Harrison foi vendido como o homem do povo, um general que vivia em uma cabana de troncos, mentira, que bebia cidra em canecas de madeira, outra mentira, e que entendia o sofrimento da América Real. Van Buren, preso às formalidades de seu cargo, não fez campanha ativa, confiando em seus aliados para mobilizar o eleitorado. Mas os democratas, divididos entre os que apoiavam suas políticas e os que as repudiavam, não tinham a mesma coesão de outrora. Os Whigs, por sua vez, inventaram a campanha moderna, comícios, canções, símbolos, como a cabana de Harrison, e um discurso simples, direto, que falava ao coração de um país exausto. Os democratas, em contraste, insistiam em debates complexos sobre gasto público limitado e governo minimalista, ideias que, em meio ao desespero econômico, soavam como indiferença. E assim, enquanto a nação se preparava para votar, uma pergunta pairava no ar: seria Martin Van Buren o último presidente de uma era, ou o primeiro sacrifício de uma nova?
Os democratas, aferrados às suas bandeiras de tarifa protecionista e oposição feroz ao Banco Nacional, pintavam Harrison como um lobo em pele de cordeiro, um federalista disfarçado, pronto a ressuscitar as políticas que, segundo eles, haviam sufocado a democracia americana. Mas a ironia era cruel. Enquanto acusavam o adversário de ameaçar a República, foram eles próprios que, com sua teimosia doutrinária, abriram as portas para a maior mobilização eleitoral que o país já vira. Quase 2,5 milhões de cidadãos, mais de 80% do eleitorado, compareceram às urnas em 1840, um número que gritava. O povo estava farto de teorias e queria soluções. Os números não mentiam. Harrison levou 53% do voto popular, uma vantagem modesta, mas suficiente para arrasar no colégio eleitoral. 234 votos contra os 60 de Van Buren. O mago de Kinder Ovo, que por tanto tempo havia manipulado as engrenagens do poder com maestria, viu-se pela primeira vez sem truques na manga. Em 4 de março de 1841, sob um céu cinzento que parecia pressagiar o futuro, entregou as rédeas da nação a William Henry Harrison, um homem que, em menos de um mês, estaria morto. Derrotado, mas não humilhado, Van Buren voltou a Nova York como um general que perde a batalha, mas não a guerra. Aos 58 anos, retratou-se para Kinder Ovo, onde adquirira 50 acres da família Van Ness e mais 150 de terras vizinhas, batizando a propriedade de Lindenwald, um refúgio para o estadista que jurava ter feito o possível, mas que o país julgara insuficiente. Cultivou a imagem do gentleman aposentado supervisionando colheitas e correspondências, como se a política fosse um capítulo fechado. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. Em 1842, quando o vento político começou a soprar a favor dos democratas, Van Buren voltou à carga. Uma turnê pelo sul e pelo oeste não era mera nostalgia, era uma campanha silenciosa. Reencontrou Jackson, o velho guerreiro, e até Henry Clay, o eterno rival, em manobras que deixavam claro, o tabuleiro estava sendo rearranjado. A morte de Harrison e a ascensão do acidental John Tyler, um presidente sem partido que vetava leis dos Whigs como se fossem pragas, haviam jogado Washington no caos. Tyler, traído pelos seus e cortejado sem sucesso pelos democratas, tentará anexar o Texas como tábua de salvação. Mas a questão que Van Buren evitara por anos por medo de rasgar a União, agora era a faísca que poderia incendiar, ou unificar, o país. E foi aí que Calhoun, o falcão sulista, viu sua chance. Para ele, a anexação não era apenas expansão, era uma questão de sobrevivência. Sem o Texas, argumentava, a escravidão estaria condenada. Van Buren, sempre cauteloso, escreveu ao congressista William M. advertindo: guerra com o México é o preço. Mas o Sul não queria prudência. Queria terra, poder e garantias. Quando a Convenção Democrática de 1844 se reuniu em Baltimore, o Amemeleter tornou-se a arma que os anexacionistas usaram para enterrar Van Buren. Ele liderava a primeira votação com 146 delegados, mas faltavam-lhe 30 para a maioria de 2/3. A cada rodada seu apoio esvaía-se como areia entre os dedos. Enquanto isso, Lewis Cass, senador de Michigan, ganhava força. Para bloqueá-lo, os vanites Benjamin Butler e Silas Wright precisavam de um nome que unisse as facções. E foi assim, no nono escrutínio, que James K. Polk, o ex-presidente da Câmara, emergiu como candidato de compromisso. Um homem que, como Van Buren, acreditava no governo enxuto, mas que, ao contrário dele, gritava anexação já. Com a veemência de um pregador, Polk ofereceu a vice-presidência a Wright, mas o leal Vanite recusou. Não trairia seu mentor. A campanha de Polk foi uma sinfonia de expansão, 54 graus 40, ou luta. O grito que prometia o Oregon até o paralelo 54 e o Texas a qualquer custo. Van Buren, amargurado, engoliu o orgulho. Sabia que sem o apoio da máquina nova-iorquina, Polk perderia o estado e, com ele, a eleição. Ordenou a Wright que disputasse o governo de Nova York, e o plano deu certo. Polk venceu Clay por apenas 1% no estado, enquanto Wright triunfava por mais de 2%. Sem aquela vitória apertada, a Casa Branca seria Whig, mas a gratidão de Polk durou pouco. Quando o novo presidente formou seu gabinete, Van Buren e seus aliados foram ignorados. A única migalha oferecida, a embaixada em Londres, foi recusada com desdém. Demasiado tarde, pensou Van Buren. E tinha razão. Em dezembro de 1845, o Texas entrou para a União. Em 1846, a guerra com o México explodiu. E quando Polk, o discípulo que traíra o mestre, estendeu as fronteiras americanas do Texas à Califórnia, Van Buren soube.
A era dos gentlemen da política havia terminado. Agora, o jogo era de pistoleiros. Mas Van Buren não era homem de se render ao ostracismo sem lutar. Enquanto os Southern Democrats apertavam o cerco sobre Poe e seus aliados, uma fratura silenciosa se abria no coração do partido. Os Northern Democrats, entre eles, os últimos leais a Van Buren, uniram-se a dissidentes Whigs para apoiar a Wilmot Proviso, uma medida que pretendia banir a escravidão de qualquer território conquistado no México. Não era o abolicionismo que movia Van Buren, mas a estratégia fria. Se a escravidão avançasse, o Sul ganharia poder desproporcional, e os Jacksonians originais, aqueles que ainda acreditavam na unidade nacional acima dos interesses seccionais, seriam esmagados. Poe, o traidor, havia entregado o partido aos senhores de escravos. Agora era a hora de recuperar o controle. Van Buren fingia estar aposentado. Deixará a linha de frente para o filho, John, e para o leal Benjamin Butler, enquanto observava, de seu retiro em Lindenwald, o partido que ajudara a construir se desfigurar. Mas a batalha verdadeira não era em Washington, era em Nova York. Lá seus seguidores, os Barburners, apodo dado pelos inimigos, que os chamavam de incendiários, dispostos a queimar o celeiro do partido antes de ceder às demandas sulistas. Enfrentavam os Junkers, os oportunistas que abandonaram o dogma jacksoniano para cortejar bancos e obras públicas, alinhando-se com os interesses do Sul. Em setembro de 1847, na Convenção Estadual, os Barburners apresentaram uma resolução anti-escravidão, eco da Wilmot Proviso. Os Junkers recusaram. E então Van Buren assistiu, com um sorriso amargo, enquanto seus homens abandonavam a convenção, rachando o partido ao meio. O resultado foi imediato. Nas eleições de novembro, os Whigs avançaram como abutres sobre um cadáver. Nova York, bastião democrata, tremia. Van Buren não podia permitir que seu legado fosse enterrado por uma facção de traidores e covardes. Em abril de 1848, publicou o Barburner Manifesto, um documento afiado como uma lâmina, redigido com a ajuda do filho John e do jovem mas astuto Samuel J. Tilden. Nele Van Buren não apenas reivindicava a legitimidade dos Barburners como os verdadeiros democratas de Nova York, mas desferia um golpe teórico. O Congresso tinha o direito de proibir a escravidão nos territórios, e mais argumentava com a frieza de um economista, o trabalho escravo destruía o trabalho livre. Brancos pobres e imigrantes operários, todos seriam esmagados pela concorrência desleal dos escravos. Era uma questão de sobrevivência, não de moral. Levaram o manifesto à Convenção Nacional Democrata em maio. Exigiram reconhecimento. Receberam desdém. O partido, agora nas mãos de Lewis Cass, um homem que dançava no fio da navalha entre Norte e Sul, ignorou-os. Foi a gota d'água. Seus seguidores não aceitariam mais migalhas. Em junho, os Barburners realizaram sua própria convenção, e sem consultá-lo, lançaram Van Buren como candidato à presidência. Ele hesitou. Abandonar o partido que fundara? Aliar-se a radicais que outrora desprezara? Mas a máquina já estava em movimento. Em agosto, o recém-nascido Free Soil Party, uma coligação de abolicionistas, Whigs dissidentes e democratas desiludidos, também o escolheu. Seu companheiro de chapa? Charles Francis Adams, filho de John Quincy Adams, seu antigo rival. A ironia era cortante. Van Buren, o mestre da política pragmática, agora compartilhava uma plataforma com homens que o chamavam de cínico. A campanha foi incandescente. Apesar de Van Buren não vencer um único voto no colégio eleitoral, seus 10% do voto popular, e a vitória em Nova York, roubaram de casa a presidência e entregaram a Casa Branca ao Whigs Achary Taylor. O recado estava dado: sem os Barburners, os democratas sulistas não governariam. Satisfeito, Van Buren voltou ao redil. Afinal, a política era um jogo de paciência. E ele, um jogador paciente. Por um breve momento, pareceu que a estratégia funcionara. O compromisso de 1850, costurado por Henry Clay, adiou o confronto. Van Buren, reconciliado com os Junkers, apoiou Franklin Pierce em 1852. A unidade democrata esmagou Winfield Scott, seu velho conhecido. Parecia o fim de um ciclo. Mas a história não perdoa os que acreditam em finais felizes. Em 1854, o Kansas-Nebraska Act rasgou o compromisso. A escravidão, agora, seria decidida por soberania popular, um eufemismo para a guerra aberta. O Kansas virou um ringue sangrento. Os Whigs desmoronaram. E dos escombros surgiu algo novo. O Partido Republicano, uma máquina de combate à expansão da escravidão. Van Buren foi convidado à convenção de 1856. Recusou.
Em público, apoiou o Kansas-Nebraska Act, lealdade ao partido acima de tudo. Em privado sabia, o país marchava para o abismo. Enquanto a tempestade se formava, Van Buren embarcou para a Europa em 1853, levado pela saúde frágil do filho Martin Jr. viajou por Londres, Paris, Nápoles, onde retomou a escrita de suas memórias, interrompidas pela morte do filho em 1855. Ao voltar, continuou o trabalho, ajudado pelos filhos que restavam. Sua autobiografia ficaria incompleta, publicada apenas em fragmentos décadas depois, mas as páginas que escreveu revelam o homem que viu o nascimento da democracia americana, e sua primeira grande fratura. Em 1860, a fratura se tornou ruptura. Os democratas se dividiram entre Douglas e Breckinridge. Lincoln venceu. E quando os canhões dispararam sobre Fort Sumter, Van Buren, o último dos gentlemen, soube que sua era havia terminado. Não pela balas, mas pela história. A política que ele dominara de bastidores e alianças, fora substituída por algo mais primitivo, a guerra. E desta vez não havia estratégia que pudesse detê-la. Quando a Carolina do Sul já ardia em rebelião, Franklin Pierce, outro presidente que a história trataria com pouca gentileza, escreveu a Van Buren como o mais velho entre os 5 ex-mandatários ainda vivos, propondo uma reunião de emergência com Tyler, Buchanan e Fillmore. O objetivo? Tentar, uma última vez, costurar os farrapos de uma união que se desfiava. Mas Van Buren, agora um velho de 79 anos, respondeu com a sabedoria de quem já vira demais: deixem os mais jovens tomarem a iniciativa. Não era desdém, era realismo. A máquina da guerra já estava em movimento, e nenhum acordo de bastidores poderia detê-la. Os canhões falariam mais alto que qualquer carta, qualquer pacto, qualquer memória de uma república que um dia fora governável. Nos meses finais de sua vida, enquanto a nação se dilacerava, Van Buren fez sua última escolha política, apoiou Lincoln e a causa unionista. Para ele, a secessão não era apenas um erro, era uma traição à Constituição que ajudara a moldar. Mesmo assim, enquanto a morte se aproximava, tentou em vão retomar sua autobiografia, como se as palavras pudessem, de alguma forma, reescrever o desfecho de sua era. Mas o corpo já não respondia. Em 24 de julho de 1862, Martin Van Buren faleceu em Lindenwald, sua casa em Kinder Owl, Nova York. Morreu como viverá, entre a sombra de um passado que ele ajudara a construir e o ruído de um futuro que já não lhe pertencia. E no entanto, ironia cruel da história, o partido que fundara, forjado nas trincheiras do jacksonismo e no culto aos direitos dos estados, sobreviveu. Quase 2 séculos depois, os democratas ainda dominam metade do tabuleiro político americano, um legado que Van Buren, o arquiteto, dificilmente reconheceria hoje. Foi ele quem transformou a política de salões nova-iorquinos em uma máquina nacional, quem orquestrou a coligação que levou Andrew Jackson à Casa Branca em 1828 e quem, por 3 décadas, fez do seu partido a força hegemônica da nação. Entre 1829 e 1861, os democratas ocuparam a presidência por 24 dos 32 anos, um reinado só interrompido quando a própria União rachou. Mas o poder tem seu preço. Van Buren assumiu a presidência em 1837 herdando a crise econômica que varreu o país, e sua hesitação em agir com firmeza selou seu destino. Uma derrota humilhante em 1840, transformada em bode expiatório de uma era de penúria. Pior ainda foi sua cumplicidade silenciosa com a Trail of Tears, a marcha forçada dos nativos americanos, uma mancha indelével em sua biografia, prova de que até os maestros da política às vezes fecham os olhos para o custo humano de suas jogadas. Derrotado, mas não derrotado, Van Buren permaneceu uma figura central nos bastidores do partido. Até que em 1848, numa virada que surpreendeu até seus aliados, aceitou ser o candidato do Free Soil, um movimento que ele sempre desdenhara como política seccional. Era o sinal de que até o Little Magician reconhecia, os tempos haviam mudado. Os compromissos que ele tanto prezara já não bastavam. E quando a década de 1850 virou um barril de pólvora, Van Buren assistiu, impotente, ao desmoronamento de tudo o que construíra. Então, quem foi Martin Van Buren? O gênio tático que ergueu um partido e dominou uma era? Ou o oportunista que trocou princípios por poder, deixando para trás um rastro de crises e uma nação à beira do abismo? A história, como sempre, resiste a respostas fáceis. Mas uma coisa é certa, quando a democracia americana precisou escolher entre a unidade e a fratura, Van Buren já não estava lá para negociar o acordo. E talvez, só talvez, essa tenha sido a sua maior derrota.